A noite de sábado prometia ser o culminar de anos de planeamento. A mansão Vitali, um bastião de poder e intriga, seria o palco do casamento de Marcelo Vitali com Bianca Romeu. Para os convidados, todos os poderosos da cidade, era a união perfeita entre duas famílias de peso, uma aliança que cimentaria reputações e fortunas. Para Bianca, era o início de uma nova vida, um futuro brilhante. Para Isabela Vitali, a madrasta fria e calculista, era a vitória pessoal que esperara quase 7 anos. Mas para mim, Helena Vale, a esposa que desaparecera do mapa de Marcelo há quase 7 anos, era o fechar de uma sepultura que nunca chegara a conter um corpo. Eu, Helena Vale, conto esta história depois de tudo ter acontecido. Depois do casamento que nunca chegou a ser. Depois de Bianca Romeu ter arrancado o véu e partido. Depois da celebração de Isabela Vitali se ter transformado na noite em que cada mentira começou a sangrar. E depois de o meu filho ter perguntado a Marcelo se ele podia continuar a ser seu amigo, mesmo depois de se tornar seu pai. O que Marcelo disse ao ver-me de novo? Por que acreditou que eu tinha acabado com o nosso filho? Por que desaparecia ainda grávida do seu filho? E o que aconteceu quando ele entrou no seu próprio casamento com o rapaz que nunca soube que era uma criança viva? Chocou toda a gente. Continuem a ver esta história até ao fim. Subscrevam o canal e digam-me nos comentários de onde estão a assistir. Para entenderem como o mais temido chefe da máfia da cidade se tornou amigo do seu próprio filho sem o saber, tenho de começar pela manhã em que o brinquedo vermelho partido do Leo rolou para o caminho de Marcelo Vitali. Leo Vale, o meu filho de 6 anos e meio, já era velho o suficiente para argumentar que o meio importava. Jovem o suficiente para acreditar que um carro de brincar partido precisava de descanso antes de ser consertado. E inocente o suficiente para pensar que o seu pai era apenas uma questão a qual a sua mãe não estava pronta para responder. Ele não sabia que Marcelo Vitali era o seu pai. Marcelo não sabia que a criança que ele lamentara vivia a poucos quilômetros do altar do casamento. E eu passara 6 anos e meio a manter esses dois mundos separados, dizendo a mim mesma que o silêncio era mais seguro que a verdade. Dizendo a mim mesma que Marcelo nunca nos encontraria. Dizendo a mim mesma que uma mãe podia sobreviver a ser odiada desde que o seu filho ficasse vivo. 3 dias antes do casamento, Marcelo entrou no centro de terapia infantil, onde Leo passava 2 manhãs por semana. Veio assinar um papel de doação para sua fundação, tirar uma fotografia e sair antes que as gargalhadas das crianças pudessem tocar na ferida que ele enterrara sob fatos pretos e um silêncio ainda mais gélido. Não veio procurar um filho. Ele não sabia que o rapazinho sentado no corredor claro da clínica, com um cadarço desfeito e um carro de brincar vermelho a que faltava metade da roda, era o mesmo filho que ele acreditava ter morrido antes de nascer. Um dos seguranças de Marcelo disse a Leo para sair. Mas o meu filho olhou do chão e disse: "Estou a ir. O meu carro não." O guarda aproximou-se. Leo apertou o carro de brincar contra o peito e franziu o sobrolho como se o homem tivesse insultado alguém indefeso. "Ela está ferida", disse ele. "Não se apressam as coisas feridas." Todo o corredor ficou em silêncio. Os pais pararam de sussurrar. As enfermeiras pararam de andar. A diretora da clínica congelou com um sorriso nervoso no rosto. Toda a gente sabia quem era Marcelo Vitali. Toda a gente sabia que os homens não bloqueavam o seu caminho. Toda a gente sabia que as crianças eram normalmente afastadas antes que o perigo as notasse. Mas Marcelo notou Leo. Em vez de ordenar que ele fosse afastado, o mais temido chefe da máfia da cidade levantou uma mão e parou o seu guarda. Então ele fez algo que ninguém naquele corredor esperava. Dobrou um joelho, depois o outro, e Marcelo Vitali ajoelhou-se à frente do meu filho. Leo olhou para ele como se ele não fosse um monstro, não um chefe, não um homem que a cidade temia. Para Leo, ele era apenas um homem alto num fato preto que finalmente se abaixara o suficiente para ouvir. Marcelo perguntou-lhe o nome e Leo contou-lhe sobre o Rocket, o carro de brincar vermelho partido que aparentemente tinha sentimentos, ferimentos e direitos.
Quando Marcelo perguntou a idade, Leo disse orgulhosamente que tinha 6 anos e meio. E o meio era importante porque ninguém tinha permissão para roubar parte da sua idade. Marcelo ficou imóvel. Ele não sabia por que aquelas palavras o atingiram. Não sabia por que a idade daquele pequeno rapaz de repente tornava o ar mais difícil de respirar. Ele só sabia que se a criança que acreditava ter perdido tivesse vivido, essa criança teria quase essa idade. Velha o suficiente para falar. Velha o suficiente para rir. Velha o suficiente para se sentar num corredor de clínica e discutir com homens armados sobre um carro de brincar partido. Então Léo apontou para ele e disse: "Estás a esconder um sorriso." Marcelo disse que não estava, mas Leo abanou a cabeça e disse que a sua cara era má a praticar. Quando cheguei à clínica, o meu filho já tinha dado a Marcelo 3 regras para a amizade. Ninguém podia pisar o Rocket, os guardas não podiam usar vozes zangadas com as crianças. E se Leo dissesse prática de sorriso, Marcelo tinha de tentar. Marcelo disse-lhe o seu nome, e Leo decidiu que Marcelo era demasiado pesado para um amigo. Por isso encurtou-o para Mark. Ninguém no mundo Vitali lhe chamava assim. Nem os seus homens, nem os seus inimigos, nem mesmo Bianca Romeu, a mulher que esperava casar com ele na noite de sábado. Mas o meu filho disse-o como se tivesse o direito de fazer um homem temido soar humano, e Marcelo deixou-o. Foi isso que vi quando entrei no corredor. O meu rapazinho segurava a mão de Marcelo Vitali. O homem de quem eu fugira estava ajoelhado à frente da criança para quem eu fugira para proteger. Léo virou-se para mim, com um sorriso mais feliz do rosto e disse: "Mamã, conhece o Mark, ele é meu amigo." Foi nesse momento que Marcelo olhou para cima, e o passado que eu passara quase 7 anos a esconder encontrou-me no meio de uma clínica infantil. Por um segundo ninguém se moveu, nem as enfermeiras, nem os pais, nem os guardas de Marcelo, nem mesmo Léo, que ainda sorria porque não entendia por que a sua mãe tinha deixado de respirar. Marcelo levantou-se lentamente do joelho, as suas mãos ainda perto do ombro de Léo, os seus olhos fixos no meu rosto como se tivesse visto um fantasma e se odiasse por querer tocá-lo. Eu tinha imaginado este momento demasiadas vezes em demasiados pesadelos. Em alguns deles, ele vinha com homens e armas. Em alguns deles, ele vinha com advogados e levava Léo para longe de mim. Em alguns deles, ele não falava nada. Mas eu nunca tinha imaginado que ele me encontraria assim, com o nosso filho a sorrir entre nós e a chamá-lo de amigo. "Mamã?" perguntou Leo suavemente. "Estás bem?" Forcei a minha mão a mover-se antes que o meu medo alcançasse o seu rosto. Abaixei-me, peguei na mala que tinha deixado cair e tentei soar como a mãe que ele conhecia. Calma, calorosa, segura. "Estou bem, querido." Leo olhou entre mim e Marcelo. "Conheces o Mark?" A pergunta entrou no corredor como uma lâmina. Olhei para Marcelo, e ele olhou de volta para mim com os mesmos olhos que outrora vira a luz de velas, sobre papéis de hospital, sobre a vida que pensávamos estar a construir antes de tudo escurecer. Mas aqueles olhos não estavam suaves agora, estavam negros com 7 anos de dor. "Sim", disse eu cuidadosamente, "conheço." Leo iluminou-se. "Ele é simpático." A cara dele era má, mas depois fez prática de sorriso. Um dos guardas de Marcelo moveu-se atrás dele. Marcelo não tirou os olhos de mim. Viu-a reparar no meu vestido azul simples, no meu rosto cansado, no crachá barato pendurado na minha mala, na ausência de joias, na ausência do seu nome. Então o seu olhar voltou-se para Leo novamente. Não com reconhecimento, ainda não, mas com algo afiado e ferido. Ele viu uma criança ao meu lado. Viu uma criança que me chamava mamã. E por causa da mentira que carregara por quase 7 anos, viu a coisa mais cruel que um homem quebrado podia ver. A mulher que ele acreditava ter destruído o seu bebé, de pé, viva, com outra criança. "Léo", disse eu, mantendo a minha voz gentil, "vai ter com a Cirta." "Clara, por 1 minuto. Preciso de falar com o Sr. Vitali." O rosto de Leo dobrou-se de confusão, mas ele disse: "Pode chamar-lhe Mark. Só por 1 minuto, bebê." A Cirta Clara, a terapeuta de Léo, deu um passo em frente com cuidado. Era uma mulher gentil com óculos prateados e o hábito de falar suavemente perto de pais assustados. Ela estendeu a mão para Léo, mas Léo hesitou e olhou de volta para Marcelo. "Não vais desaparecer, pois não?"
A mandíbula de Marcelo apertou-se. A sua voz saiu baixa. Não. Léo assentiu como se isso resolvesse o mundo inteiro. Depois caminhou com a Cirta Clara em direção à sala de terapia, arrastando o Rocket contra o peito. Esperei até a porta se fechar atrás dele antes de deixar os meus ombros caírem. Tinha sobrevivido a carros pretos, nomes falsos, contas por pagar e noites em que Leo tinha febre e eu não tinha ninguém a quem ligar. Mas estar à frente de Marcelo novamente fez-me sentir grávida de 18 semanas e indefesa numa cama de clínica outra vez. Marcelo deu um passo mais perto. Não me tocou. Ele sabia melhor. Ou talvez me odiasse demais. Quase 7 anos, disse ele. A minha garganta apertou-se. Por favor, vai-te embora. Algo frio passou pelo seu rosto. Vai-te embora? Repetiu ele. Tu foste-te embora primeiro. Olhei para a porta da sala de terapia. Não aqui. Tu não tens o direito de escolher onde a minha dor fala. Marcelo. O seu nome soube a ferida na minha boca. Os seus olhos piscaram ao som dele, mas apenas por um segundo. Depois ele olhou para além de mim, em direção à sala onde Leo tinha ido. Aquele rapaz, disse ele, é teu? Todos os instintos do meu corpo fecharam-se à volta do meu filho. O que é que isso te importa? A sua voz baixou mais. Fiz-te uma pergunta. Sim, disse eu, ele é meu filho. Marcelo ficou imóvel de uma forma que me assustou mais do que um grito teria feito. Vi a resposta atingi-lo, não porque ele compreendesse a verdade, mas porque ele compreendia apenas a mentira. Ele acreditava que eu era capaz de acabar com o nosso filho. Agora eu estava de pé à frente dele com outro. Para ele, aquilo devia ter parecido prova de que eu queria a maternidade, apenas não com ele. Então querias um filho? Disse ele. Fechei os olhos por meio segundo. Não. Queres ser mãe. Marcelo, por favor. Então por que destruíste o meu? As palavras atingiram-me tão forte que quase recuei. Eu preparara-me para a raiva. Preparara-me para acusações. Mas nada me poderia ter preparado para ouvi-lo dizer meu, enquanto nosso filho estava sentado do outro lado da porta de uma sala de terapia, vivo porque eu escolhera o silêncio em vez do meu próprio coração. As minhas mãos tremeram à volta da alça da minha mala. Eu queria gritar a verdade. Eu queria dizer-lhe que Leo não era outra criança. Leo era dele. Leo era o bebê pelo qual ele chorara atrás de portas trancadas. Leo era o batimento cardíaco que lhe tinham dito que se fora. Mas o velho medo subiu antes que as palavras o fizessem. A família Vitali não perdia coisas calmamente. Se Marcelo soubesse, Isabela saberia. Se Isabela soubesse, Rocco mover-se-ia. E eu não tinha mantido Leo vivo por 6 anos e meio apenas para ceder ao primeiro som da dor do seu pai. Não quero falar contigo, disse eu. Deveste-me uma resposta há 7 anos, e ainda não te dou. O seu rosto endureceu. Deixaste-me com uma criança morta em silêncio. Olhei para ele então, olhei verdadeiramente para ele, e vi o que a mentira tinha feito. A cidade temia Marcelo Vitali, porque ele se tornara um homem a que ninguém podia chegar. Mas eu sabia o que ele tinha sido antes. Eu sabia o homem que colocara a palma da mão na minha barriga e sussurrara a uma criança que ainda não se tinha mexido. Eu sabia o homem que ordenara que um quarto de bebê fosse pintado de verde pálido porque dizia que nenhum filho dele cresceria rodeado de preto. Eu sabia o homem que esperara fora de consultas médicas fingindo que não estava nervoso. Esse homem também fora enterrado. Então guarda o silêncio, disse eu. A minha voz a quebrar apesar de tudo. É mais seguro que a verdade. Os olhos de Marcelo estreitaram-se. Pela primeira vez, a raiva deu lugar à suspeita. O que queres dizer com isso? Quero dizer, deixa-nos em paz. Achaste que eu ia ir embora depois de te encontrar assim? Acho que te vais casar em 3 dias. A sua boca apertou-se. E acho que, seja o que for que acredite sobre mim, continuei eu, seja o que for que penses que eu fiz, Leo não tem nada a ver com isso. Não tragas a tua dor perto do meu filho. Os seus olhos escureceram ao meu filho, mas ele não perdeu a forma como eu disse. Meu filho, não nosso filho. Não teu, meu. Eu odiei-me por aquela palavra, mas precisava da parede que ela construía. Antes que ele pudesse responder, a Santa Clara abriu a porta da sala de terapia e Leo espreitou. Mamã, vamos para casa, virei-me imediatamente. Sim, querido. Leo veio para mim ainda a segurar o Rocket.
Olhou para Marcelo com seriedade infantil. Vens amanhã? Fiquei imóvel. Marcelo olhou para ele. Nesse momento, via sua raiva colapsar sob algo que ele não entendia. Leo não tinha medo dele. Leo esperava por ele. Leo já tinha feito um lugar para ele no amanhã. Não sei, disse Marcelo. Leo franziu o sobrolho. Amigos não dizem não sei. Dizem que vou tentar. A garganta de Marcelo moveu-se. Então, vou tentar. Peguei na mão de Leo antes que as minhas próprias lágrimas me traíssem. Vamos. Saí daquela clínica com o meu filho ao meu lado e os olhos de Marcelo nas minhas costas. Senti-os em todo o átrio, passado o balcão da recepção, através das portas de vidro e no parque de estacionamento onde o sol fazia tudo parecer demasiado normal. Leo falou sobre a roda do Rocket, sobre a cara séria do Mark, sobre como os homens grandes ouviam melhor quando se ajoelhavam. Assenti nos lugares certos, mas os meus olhos já tinham encontrado o sedã preto estacionado perto do portão mais distante. Não pertencia ao comboio de Marcelo. As janelas estavam escuras. O motor estava a funcionar. O motorista não estava a olhar para o telemóvel, não realmente. Estava a olhar para nós, para mim, para Leo. Puxei Leo para mais perto. Mamã? Perguntou ele. Fica ao meu lado. O sedã moveu-se lentamente, como se só estivesse à espera que eu o notasse. Passou pela frente da clínica, parou o tempo suficiente para o motorista levar um telemóvel ao ouvido, depois saiu do parque e desapareceu no trânsito. O meu estômago ficou gelado. Durante anos, o medo tinha sido um colega de quarto silencioso na minha vida. Aquela manhã, tornou-se uma mão à volta da minha garganta. Dentro da clínica, Marcelo ficou perto das portas de vidro, a observar o sedã preto a sair. Eu não sabia então que ele também o tinha visto. Levei Leo para casa por uma rota diferente. Mudei de autocarro 2 vezes. Caminhei 4 quarteirões com ele, mesmo que ele se queixasse que o Rocket estava cansado e os seus cadarços estavam a lutar outra vez. Quando chegamos ao nosso pequeno apartamento acima de uma padaria fechada, as minhas mãos estavam dormentes de o segurar. Tranquei a porta, verifiquei a janela, verifiquei o corredor. Depois fiz a Léo sopa porque mães normais faziam sopa depois da terapia. Mães normais não espreitavam por cortinas à espera que um carro voltasse. O Mark deixou-te triste? Perguntou Leo à mesa da cozinha. Quase deixei cair a colher. Por que perguntas isso? Os teus olhos fizeram aquela coisa. Que coisa? Aquela coisa quando sorris com a boca, mas não com os olhos. Toquei no seu cabelo. Mark é alguém que conheci há muito tempo. Leo mexeu na sua sopa com concentração desnecessária. Foi mal? Pensei no homem que outrora me amara. Pensei no homem que me olhara na clínica como se eu tivesse enterrado o seu coração com as minhas próprias mãos. Não, disse eu calmamente. Ele não era mau. Então por que parecias assustada? Porque o passado nos encontrou. Porque o teu pai tocou na tua mão. Porque se ele fizesse as perguntas certas, o mundo que construía à tua volta podia quebrar antes do anoitecer. Engole tudo isso e disse, às vezes as pessoas de antes fazem os adultos lembrarem-se de coisas que não querem lembrar. Leo assentiu como se entendesse mais do que eu queria que ele entendesse. Posso continuar a ser amiga dele? A pergunta doeu tanto que tive de desviar o olhar. Falamos disso mais tarde. Mamã. Leo. Ele suspirou com a tragédia completa de 6 anos e meio. Mais tarde significa não. Nem sempre. Na maioria das vezes. Apesar de mim, sorri. Ele sorriu de volta e por um momento o medo suavizou-se. Então o meu telemóvel vibrou no balcão. Hesitei antes de ver o ecrã. Número desconhecido. Sem mensagem. Apenas uma chamada perdida. Não dormi naquela noite. Marcelo também não dormiu. Soube mais tarde que depois de eu sair da clínica, ele ficou no escritório da diretora e assinou os papéis de doação sem ler uma única linha. A diretora agradeceu-lhe, elogiou a sua generosidade e disse que o apoio da fundação mudaria a vida de muitas crianças. Marcelo não ouviu nada disso. Ele ainda estava a ouvir Leo dizer 6,5. Ainda estava a ouvir-me dizer, é mais seguro que a verdade. Ainda estava a ver o sedã preto a observar o meu filho. Quando ele regressou ao seu carro, o seu homem mais de confiança, Dante Russo, esperava ao lado da porta aberta. Dante Russo servira Marcelo durante 15 anos, primeiro como motorista, depois como conselheiro,
depois como o único homem em quem Marcelo confiava para falar quando todos os outros ficavam em silêncio. Ele viu a cara de Marcelo e soube que algo tinha mudado. "Cancelo as reuniões da tarde?" perguntou Dante. Marcelo não respondeu imediatamente. Olhou de volta para a clínica. "Descobre tudo sobre Helena Vale." A expressão de Dante mudou. Toda a gente próxima de Marcelo sabia o meu nome, mesmo que raramente ousassem dizê-lo. Tudo. Onde ela vive, quem a ajuda, onde trabalha, quem é o rapaz, quando nasceu, quem é o pai, tudo. Dante hesitou apenas uma vez. "E se o rapaz não for nada?" A mandíbula de Marcelo apertou-se. "Então saberei que fui um tolo." "E se ele for algo?" Marcelo olhou para ele então. E o frio nos seus olhos não era o frio de um chefe da máfia. Era o terror de um homem à beira de uma verdade que ele queria e temia em igual medida. "Então alguém mentiu-me", disse Marcelo. "E quero saber quem antes de sábado." De manhã, Dante tinha as primeiras peças. "Eu vivia sob o meu nome de solteira. Pagava a pronto quando podia. Trabalhava a tempo parcial num pequeno escritório de design e a tempo parcial em casa, a fazer arranjos para mulheres que pagavam tarde e reclamavam cedo. A certidão de nascimento de Léo listava-me como a mãe. A linha do pai estava em branco. O seu aniversário era 5 meses depois da noite em que Marcelo fora informado que a nossa gravidez se fora 5 meses. Esse era um número que mudava tudo. Dante colocou o ficheiro na secretária de Marcelo antes do nascer do sol. Marcelo sentou-se atrás da mesa de madeira preta no seu escritório. A mesma sala onde Isabela lhe trouxera uma vez um pacote de divórcio com o meu nome. A propriedade lá fora já se preparava para o casamento. Caminhões chegavam com flores. Empregados carregavam caixas pelos corredores. A família de Bianca enviou vinho, corredores de seda e uma lista de alterações de última hora aos convidados. Em algum lugar naquela casa, Isabela estava a construir a celebração que acreditava que acabaria com a minha memória para sempre. Marcelo abriu o ficheiro. Léo Vale. Nascido 5 meses depois de Helena Vale desaparecer. Nenhum pai listado. Nenhum tutor masculino conhecido. Múltiplos endereços em 6 anos. Contas médicas pagas a pronto. Contacto de emergência escolar, Helena Vale apenas. Notas do centro de terapia, criança pergunta sobre o pai, mas mãe pede ao pessoal para não discutir o historial paterno. Observador, verbal, ansioso durante levantamentos inesperados, fortemente ligado à mãe. Marcelo encarou a página até as palavras se desfocarem. 6,5, 5 meses, nenhum pai. O silêncio de Helena. A verdade é mais segura que o silêncio? Não, é mais segura que a verdade. Ele levantou-se tão de repente que a sua cadeira bateu na parede atrás dele. Dante não se moveu. "Onde está ela agora?" perguntou Marcelo. "Apartamento acima de uma padaria na East Mercer. Ela deixa o rapaz na escola às 8h. Marcelo pegou no seu casaco. Dante entrou à sua frente. Era uma coisa perigosa de fazer, mas Dante sobrevivera sabendo quando arriscar a sua vida pela razão certa. "Não podes ir lá com raiva." Os olhos de Marcelo cortaram para ele. Dante manteve a sua posição. "Se aquele rapaz é teu, então a primeira coisa que ele vê não pode ser tu a partir a mãe dele." Marcelo desviou o olhar. As palavras atingiram porque eram verdadeiras. Por quase 7 anos, ele imaginara o que diria se me visse novamente. Nenhuma dessas conversas imaginadas incluíram uma criança, um carro de brincar, ou a possibilidade de que a sua dor tivesse sido construída sobre uma mentira. Quando abri a porta do meu apartamento naquela manhã, Marcelo estava de pé no corredor estreito, sozinho. Nenhum guarda visível, nenhuma voz levantada, nenhuma arma na sua mão, mas ele parecia mais perigoso do que na clínica porque agora ele não estava a adivinhar às cegas. Ele tinha números nos seus olhos. Tentei fechar a porta. A sua mão apanhou-a antes que fechasse. "Léo nasceu 5 meses depois de desapareceres", disse ele. O meu coração parou. "Mexe a tua mão." "Estavas ainda grávida quando foste embora." "Marcelo, não aqui. Diz-me que estou errado." Atrás de mim, ouvi Léo na cozinha assobiar para si mesmo sobre cereais. Entrei no corredor e puxei a porta quase fechada atrás de mim. "Por favor, não." A sua cara mudou. O pedido respondeu mais do que a negação teria feito. "É ele meu filho?"
perguntou ele. Olhei para o corredor, para a tinta a descascar, para o tapete velho, para a pequena vida que eu tinha construído porque não tinha escolha. Por 6 anos e meio, eu segurei esta verdade na minha boca até que se tornou parte dos meus ossos. Tinha mentido a senhorios, médicos, professores, vizinhos, ao meu filho e a mim mesma. Mas nunca me pus à frente de Marcelo e menti diretamente à sua cara sobre Leo. Talvez uma parte de mim estivesse à espera do dia em que finalmente falharia. Ele é meu, sussurrei. Eu sei que ele é teu. A voz de Marcelo tremeu pela primeira vez. Estou a perguntar se ele é meu, também. O corredor pareceu inclinar-se. Sim, disse eu. Marcelo não se moveu, não respirou. O homem mais temido da cidade ficou à porta da minha casa como um homem que acabara de ser esfaqueado num lugar que ninguém podia ver. Sim, repetiu ele. Assenti uma vez porque se falasse de novo, eu quebraria. A sua mão caiu do batente da porta. Deixaste-me acreditar que ele estava morto. Não. Escondeste o meu filho de mim. Escondi-o das pessoas que tentaram garantir que ele nunca viveria. Os seus olhos aguçaram-se. Do que estás a falar? Abanei a cabeça. Precisas ir embora. Helena. Não. Encontraste-o uma vez por acidente. Não me faças fugir outra vez. Algo na sua cara rachou. Achas que eu o tiraria de ti? Acho que a tua família tentou uma vez antes de ele nascer. Ele encarou-me e viu o exato momento em que a sua raiva começou a virar. Não desaparecer. Nunca desaparecer, mas virar-se para a forma de uma verdade que ele não se permitira imaginar. Diz-me, disse ele. Não posso. Podes. Se te contar, eles saberão que te contei. Quem? Fechei os olhos. Isabela? O seu eu não respondi. Rocco. O meu silêncio respondeu. O meu silêncio respondeu. Marcelo deu um passo atrás como se o corredor se tivesse tornado demasiado pequeno para ele. Por anos, Isabela tem sido a voz ao lado da sua ista, a mulher que o pressionou a seguir em frente, a mulher que organiza o seu casamento com Bianca em 3 dias. Rocco tem sido o tio que tratava dos papéis, clínicas, documentos, advogados, problemas. Vi os nomes entrarem na mente de Marcelo e recusarem-se a sair. A porta do apartamento abriu-se um pouco mais atrás de mim, e Leo espreitou com leite de cereais no lábio superior. Mamã, o Mark está aqui? Virei-me rapidamente. Entra, querido. Leo olhou para Marcelo. O seu rosto iluminou-se. Voltaste. A expressão de Marcelo mudou tão dolorosamente que quase desviei o olhar. Ele baixou-se ligeiramente, não totalmente ajoelhado desta vez, mas o suficiente para que Leo não tivesse de olhar demasiado para cima. Eu disse que ia tentar. Leo assentiu. Bom, porque amigos não desaparecem. Não, disse Marcelo suavemente, não desaparecem. Leo sorriu e voltou para dentro quando lhe pedi, mas os danos estavam feitos. Marcelo ouvira o seu filho recebê-lo de volta. Ele vira com que facilidade Leo confiava nele. Ele sentira a vida que lhe fora negada passar pelas suas mãos e desaparecer numa cozinha com azulejos lascados. Saí para o corredor e fechei a porta atrás de mim. Não podes contar-lhe, disse eu. Os olhos de Marcelo voltaram para os meus. Não o vou quebrar. Não sabes o que o teu mundo faz às crianças. Eu sei o que fez ao meu. As palavras caíram entre nós. Então contei-lhe apenas o que podia suportar dizer. Não tudo. Não a noite completa. Não o divórcio forjado. Não o áudio. Ainda não. Contei-lhe que a emergência da clínica não tinha sido o que ele pensava. Contei-lhe que eu nunca assinara o que lhe mostraram. Contei-lhe que acordara e me disseram que o bebê sobrevivera. Contei-lhe que alguém da sua família me avisara que se voltasse, o próximo relatório não seria falso. Não expliquei todos os detalhes. Não pude. Algumas memórias ainda tinham dentes, mas dei-lhe o suficiente para fazer o chão desaparecer debaixo dele. Marcelo ouviu sem interromper. O seu rosto não mudou muito, mas os seus olhos sim. O ódio que ali vivera durante anos começou a perder o seu lugar. Debaixo dele estava algo pior. Culpa. Eu fui a essa clínica, disse ele. Disseram-me que tinhas assinado. Assinei algo porque me disseram que o bebê precisava de ajuda. Mostraram-me vídeo. Mostraram-te o quê? Eles queriam que visses. Disseram-me que recusaste ver-me. Perguntei por ti até me porem sob efeito de anestesia. A sua garganta moveu-se. Ele virou-se e colocou uma mão contra a parede do corredor. Por um momento pensei que ele a pudesse quebrar.
Em vez disso, baixou a cabeça. Dentro do apartamento, Leo riu de algo na pequena televisão. Marcelo fechou os olhos. Eu odiei-te, disse ele. Eu sei. Eu odiei-te porque me disseram que o mataste. Eu sei. A sua voz tornou-se áspera. E ele estava a comer cereais atrás desta porta. Pressionei a mão sobre a boca porque a verdade soava insuportável quando ele a dizia. Antes que qualquer um de nós pudesse falar de novo, o meu telemóvel vibrou no meu bolso. Tirei-o com as mãos a tremer. Número desconhecido outra vez. Desta vez havia uma mensagem. Afasta-te de Marcelo Vitali ou o teu filho não chega ao seu 7º aniversário. Encarei as palavras até se desfocarem. Marcelo notou a minha cara. O que é? Tentei esconder o telemóvel, mas ele deu um passo mais perto. Não me tocando, não me forçando, apenas olhando. A minha mão tremia demasiado para mentir. Virei o ecrã para ele. Ele leu a mensagem. O corredor ficou mais frio. Pela primeira vez desde que o conhecera, Marcelo Vitali não parecia um homem preso entre a dor e o amor. Parecia o chefe da máfia que a cidade temia. Faz uma mala, disse ele. Não. Helena, não. É exatamente disso que eu tinha medo. No momento em que te aproximaste de nós, eles viram. Eles já te estavam a observar. Lembrei-me do sedã preto e senti-me doente. A voz de Marcelo baixou. Ouve-me com atenção. Não te vou tirar, Leo. Não lhe vou dizer nada antes que concordes. Não o vou arrastar para minha casa como um troféu. Não entendes? Sussurrei. É isso que eles querem. Se Leo se tornar teu, ele torna-se deles. Marcelo olhou para a porta fechada atrás da qual o nosso filho assobiava. Depois olhou de volta para mim antigo e brutal e instalou-se na sua cara. Não, disse ele. Ele torna-se meu para proteger. Eu queria acreditar nele, Deus ajude-me. Alguma parte de mim nunca deixara de querer acreditar nele, mas acreditar em Marcelo custara-me tudo, exceto o meu filho. E agora o meu filho era a única coisa que me restava. Recuei em direção à porta, mantive-o vivo, senti, disse eu. Os seus olhos suavizaram e isso doeu mais do que a sua raiva. Eu sei, disse ele. E agora eles sabem que ele também está vivo. O telemóvel vibrou novamente antes que eu pudesse responder. Outra mensagem apareceu. Foge outra vez se quiseres. Encontramos-te uma vez. Podemos encontrar o rapaz em qualquer lugar. Leo chamou lá de dentro. Mamã, o meu cereal ficou mole. Olhei para Marcelo. Ele olhou para o telemóvel. E naquele corredor estreito acima de uma antiga padaria, com o nosso filho à espera atrás de uma porta de madeira fina, e o seu casamento a 3 dias de distância, o passado deixou de ser um segredo. Tornou-se uma ameaça. Tornou-se uma ameaça. Durante 6 anos e meio, vivera com o medo como uma porta trancada no meu peito. Sabia como dormir levemente, como mudar de rota, como memorizar saídas, como sorrir para professores, enquanto me perguntava se o homem do outro lado da rua estava a observar o meu filho. Mas o medo era diferente quando Marcelo estava ao meu lado. Não parecia menor. Parecia mais alto porque agora o perigo tinha um nome, um passado e uma família forte o suficiente para fazer as mentiras parecerem legais. Marcelo leu a segunda mensagem 2 vezes. Eles ergueu os olhos para os meus. Eles encontraram tivesse razão. Odiei que o carro preto em frente à clínica não tivesse sido a minha imaginação. Odiei que Leo estivesse dentro do apartamento a preocupar-se com cereal mole, enquanto homens que tinham transformado a minha gravidez num funeral ameaçavam agora o seu 7º aniversário. Preciso de o tirar daqui, sussurrei. Sim, disse Marcelo, mas não a fugir às cegas. Tenho estado a fugir às cegas durante anos. E isso acabou. A velha parte de mim queria dar-lhe um tapa por dizer aquilo como uma ordem. A parte mais fraca queria cair no seu peito e acreditar nele. Não fiz nenhuma nem outra. Abri a porta do meu apartamento o suficiente para olhar para Leo. Ele estava de pé numa cadeira à pia, a tentar deitar o seu cereal mole no lixo com o foco sério de um cirurgião. A sua camisola de pijama estava torcida num ombro. O seu cabelo estava despenteado. O seu pequeno carro vermelho, o Rocket, estava na bancada como um paciente à espera de tratamento. Ele parecia tão normal que doía. Léo, disse eu, mantendo a minha voz firme, arruma a tua mochila. Ele olhou por cima do ombro. Vamos para algum lado por um bocadinho. O Mark vem? Senti Marcelo ficar imóvel ao meu lado.
Era uma pergunta tão pequena, mas carregava tudo. Leo conhecia Marcelo há menos de um dia e já o colocara na categoria de pessoas que podiam vir, pessoas que podiam ficar, pessoas que podiam importar. Marcelo entrou na porta lentamente, com cuidado, como se o apartamento pertencesse a um animal assustado e ele não quisesse fazê-lo correr. Eu venho, disse ele. Leo estudou-o. Pareces extra sério outra vez. A boca de Marcelo moveu-se, não exatamente um sorriso. Estou a trabalhar nisso. Bom, disse Léo, porque praticar significa que não desistes. Marcelo olhou para mim então, e as palavras atingiram-nos a ambos em lugares diferentes. Arrumei as coisas de Léo com as mãos a tremer. 2 camisas, um casaco, a sua escova de dentes, o seu caderno escolar, as meias de dinossauro azuis sem as quais ele se recusava a dormir, e o Rocket, porque Léo disse que os carros também precisavam de apoio emocional quando as casas mudavam. Marcelo não me apressou. Ficou perto da porta, falando baixo ao telemóvel, a dar ordens que eu não conseguia ouvir totalmente. Sem sirenes, sem gritos, sem homens a arrombar as escadas com armas nas mãos, apenas movimento silencioso abaixo da janela. Carros a reposicionar-se, sombras a tornarem-se proteção. Quando saímos, a rua parecia quase normal. Uma mulher carregava mantimentos. Um autocarro suspirou na esquina. Em algum lugar um cão latiu, mas os homens de Marcelo estavam lá agora, vestidos como estranhos, a ficar como muros. Leo notou imediatamente. São teus amigos também? Perguntou ele a Marcelo. Marcelo olhou para os homens, depois de volta para Leo. Algo assim. Leo inclinou-se para mim e sussurrou alto. Eles também precisam de prática de sorriso. Por um segundo, através do medo e do perigo e de 7 anos de dor, quase ri. Marcelo ouviu. Os seus olhos suavizaram, e eu odiei-o por ainda conseguir chegar a mim com o silêncio. Ele não nos levou à mansão Vitali. Eu não teria ido, e talvez ele soubesse disso. Em vez disso, levou-nos a uma pequena casa privada na orla da cidade. Um lugar escondido atrás de portões de ferro e árvores velhas, com paredes creme, janelas brilhantes, e nenhum retrato de família a observar nos corredores. Ele disse-me que pertencia a ninguém da família Vitali. Era detida sob o nome de uma empresa que apenas Dante Russo conhecia. Dante era o homem de confiança que servira Marcelo durante 15 anos. E quando ele abriu a porta para nós, os seus olhos foram para Leo com um tipo de respeito cuidadoso que me fez confiar nele mais do que queria. Há 2 quartos lá em cima, disse Dante. A cozinha está abastecida. Sem pessoal lá dentro, a menos que peçam. Não sou uma prisioneira, disse eu. Marcelo virou-se para mim. Não? Então não põe as guardas em todas as portas como se eu fosse uma. Eles não estão lá para te manter dentro. Estão lá para os manter fora. Eles, repeti eu. Ele não respondeu, e isso foi resposta suficiente. Naquela noite, Leo adormeceu no quarto de cima depois de fazer Marcelo prometer que o Rocket não seria inspecionado por adultos sérios. Sentei-me ao lado da cama até a sua respiração abrandar e até os seus dedos se soltarem do cobertor, até que eu quase pude convencer-me de que o mundo não se abrira novamente. Quando desci, Marcelo estava de pé na sala com uma pasta na mão. Dante estava perto da lareira, o seu rosto sombrio. Marcelo olhou para mim. Há algo mais. Eu não tinha mais força para mais nada. O quê? Ele abriu a pasta e colocou uma página na mesa. O divórcio, encarei-o. Que divórcio? O seu rosto mudou com a minha resposta. O que quer que ele tivesse esperado, não fora aquilo. O que tu apresentaste 3 meses depois de desapareceres. Eu nunca apresentei pedido de divórcio. O silêncio encheu a sala. Dante baixou o olhar. A mão de Marcelo apertou o encosto da cadeira. Isabela trouxe-me um pacote. A tua assinatura, uma carta, um pedido para ser livre do nome Vitali. O meu estômago revirou-se. Eu nunca assinei nada. Assinei uma declaração de não contestação porque me disseram que querias que acabasse tudo em silêncio. Tu assinaste? A palavra saiu quebrada. Os seus olhos fecharam-se por meio segundo. Pensei que já me tinhas deixado em todas as formas que importavam. Olhei para o papel. Estava o meu nome embaixo, curvo e delicado, suficientemente perto da minha assinatura real para que alguém que me amasse e me odiasse ao mesmo tempo pudesse acreditar. Helena Vitali.
Uma carta falsa ao lado dizia que eu não queria contacto, propriedade, reivindicação ou memória. Dizia que não havia filho vivo do casamento. Essa linha fez-me sentar antes que os meus joelhos falhassem. Nenhum filho vivo, sussurrei. A voz de Marcelo estava áspera. Apagaram-te 2 vezes. Uma pelo meu filho, outra pelo meu nome. Cobri a boca com a mão. Durante anos, acreditei que Marcelo me deixara ir porque me odiava. Ele acreditava que eu pedira para ser livre porque não tinha vergonha. Estávamos em lados opostos da mesma porta trancada. Ambos a sangrar, ambos a pensar que o outro se virara primeiro. Dante colocou outro documento na mesa. O decreto foi apressado por um juiz ligado a Rocco. Os registros de serviço são falsos. O aviso nunca foi entregue à senhora Vitale. O carimbo do notário na sua declaração parece forjado. Legalmente, uma vez provada a fraude, o decreto desmorona-se. Levantei o olhar lentamente. Então, o que sou eu? Marcelo olhou para mim então com uma dor tão nua que era quase insuportável. Minha esposa, disse ele. Se ainda odias a palavra, mereço isso. Mas no papel e na verdade perante Deus, tu nunca foste a que deixaste o nosso casamento. Eles arrastaram-te para fora dele e fizeram-me assinar a dor. Queria responder. Queria dizer-lhe que não odiava a palavra, odiava o quanto sentira a sua falta. Mas do andar de cima, Léo chamou suavemente. Mamã. Levantei-me imediatamente. Marcelo deu um passo atrás para me deixar passar. Ele não me seguiu. Essa contenção fez mais danos do que a força teria feito, porque eu lembrava-me de uma época em que Marcelo sabia exatamente quando se aproximar e quando me deixar respirar. Encontrei Léo sentado na cama, com os olhos meio abertos. A casa mudou outra vez. Acabaste de acordar. O Mark está lá embaixo? Sim. Ele não desapareceu? Não. Léo deitou-se de volta, satisfeito. Bom, diz-lhe que amanhã ainda é prática de sorriso. Passei-lhe o cabelo para trás. Vou dizer. Quando voltei para baixo, Marcelo estava sozinho. Ainda estavam na mesa entre nós como uma coisa morta desenterrada do chão. Léo perguntou se desapareceste, disse eu. Marcelo engoliu em seco. O que lhe disseste? Que não. Ele assentiu uma vez, mas os seus olhos brilhavam, não com lágrimas. Marcelo Vitale não chorava facilmente, mas algo nele estava perto disso. Não sei como fazer isto, disse ele. Fazer o quê? Ficar perto dele sem lhe contar. Olhar para ele sem o tentar agarrar durante anos que não mereço. Ouvir chamar-me Mark quando cada parte de mim quer ouvir pai e sabe que não o ganhei. Olhei para as escadas. Ele é uma criança, Marcelo. Não uma cabine de confissão. Eu sei, ele não pode carregar a nossa dor. Eu sei, e se lhe contarmos, contamos-lhe gentilmente. Juntos. Não porque estás zangado. Não porque Isabela nos forçou a mão. Não porque precisas que ele conserte o que eles quebraram em ti. O seu rosto suavizou com as minhas palavras. Juntos, disse ele. Na manhã seguinte, Marcelo fez panquecas mal. Era uma coisa tão estranha e impossível que durante vários minutos fiquei simplesmente na porta da cozinha e observei o mais temido chefe da máfia da cidade a queimar um lado de uma panqueca, enquanto meu filho o instruía como um pequeno chefe desapontado. Leo usava meias de dinossauro e tinha farinha na bochecha. Marcelo estava de pé, numa camisa branca com as mangas arregaçadas, parecendo mais indefeso em frente a uma frigideira do que jamais parecer em frente a homens armados. Viraste demasiado cedo, disse Leo. Marcelo encarou a panqueca. Estava a fumegar. Isso significa que estava zangada, não pronta. Fechei os lábios. Marcelo olhou por cima do ombro e apanhou-me quase a sorrir. Por um batimento cardíaco, a cozinha tornou-se um fantasma da vida que poderíamos ter tido. Uma criança abancada, luz da manhã, as suas mãos ocupadas com algo inofensivo, o meu corpo a lembrar-se de uma felicidade que a minha mente proibira. Então Dante entrou pela porta e o fantasma desapareceu. Marcelo viu a sua cara e pousou a espátula. O quê? Dante olhou para Léo. A voz de Marcelo mudou. Lá fora. Eu enrijeci. Não. Se isto diz respeito a Leo, eu ouço. Marcelo olhou para mim então e assentiu. Dante aproximou-se e baixou a voz mesmo assim. O sedã preto da clínica foi rastreado até um dos motoristas de fachada de Rocco. Também encontramos um segundo carro perto da escola do Leo esta manhã.
Saíram quando os nossos homens chegaram. A cozinha ficou em silêncio. Leo olhou para cima, para a farinha nos seus dedos. Alguém está a ocupar o meu lugar na escola? O meu coração apertou-se. Marcelo agachou-se ao lado dele. Não. Então por que é que a mamã parece assustada? Marcelo olhou para mim, depois de volta para Léo, porque os adultos às vezes tornam os problemas maiores do que precisam de ser. Léo considerou isto. Então torna-os mais pequenos. A boca de Marcelo apertou-se. Eu vou. Não mandei Léo para a escola naquela manhã. Marcelo quis mantê-lo dentro da casa segura, mas Léo tinha uma sessão de terapia à tarde e ficar escondido só o assustaria mais. Discutimos calmamente no corredor enquanto Leo reconstruía o Rocket no chão da cozinha. Ameaçaram o aniversário dele, disse Marcelo. E se eu o trancar numa casa estranha com guardas lá fora, ele saberá que algo está errado. Ele saberá o suficiente para ter cuidado. Ele tem 6 anos e meio. Ele é meu filho. As palavras pararam os dois. Marcelo desviou o olhar primeiro. Desculpa. Cruzei os braços firmemente. Não te desculpes pela verdade. Apenas não a uses como arma. Ele assentiu. Então levámo-lo à terapia com proteção que ele não possa ver. Odiei que concordasse. O atentado aconteceu às 3h16 da tarde. Mais tarde as pessoas contariam a história como se tivesse sido um resgate limpo e controlado. Não foi. Foram 27 segundos de puro terror. O centro de terapia de Léo tinha uma saída lateral usada para crianças cujos pais queriam evitar o corredor lotado da frente. Assenta. Clara estava a levar Léo para essa saída porque eu esperava no carro sob as instruções de Marcelo. Marcelo fora chamado para receber uma mensagem urgente de Dante fora do edifício. Os seus homens estavam perto, mas perto não é o mesmo que segurar a mão do teu filho. Léo viu o sedã preto primeiro. Contou-me depois que o reconhecera porque carros maus movem-se lentamente mesmo quando fingem que não estão a olhar. Era demasiado maduro e demasiado infantil ao mesmo tempo. E odiei que o meu filho tivesse aprendido a notar o perigo antes de aprender multiplicação. O sedã parou perto da entrada lateral. Um homem saiu com uma prancheta e um crachá falso de clínica. Sorriu para a Sirta Clara e disse: "A senhora Vale pediu-nos para trazer Léo para a frente. Há um problema com o seu carro." A Sirta Clara hesitou. Essa hesitação salvou o meu filho. Léo olhou para o crachá do homem, depois olhou para o sedã. Então lembrou-se das regras de amigos que fizera num corredor de clínica há 2 dias. Os guardas não podiam usar vozes zangadas com crianças. A voz daquele homem era suave, demasiado suave, mas os seus olhos estavam zangados. Léo deu um passo para trás. "Preciso da minha mamã." O homem estendeu a mão para ele. A Sirta Clara agarrou o ombro de Léo e puxou-o para trás dela. "Senhor, precisa de se registrar na recepção." O sorriso do homem desapareceu. A porta de trás do sedã abriu-se. Eu vi a do carro. Há sons que uma mãe nunca esquece. Um prato a cair noutra divisão, uma criança a tossir no meio da noite, uma voz pequena a dizer o teu nome com medo. Léo gritou: "Mamã!" E o mundo tornou-se nada além de distância. Corri. Marcelo moveu-se mais rápido. Ele veio do lado do edifício como algo libertado de uma jaula. Um dos seus homens bateu na porta do sedã antes que o segundo homem pudesse sair. Dante agarrou o homem da prancheta pelo pulso e virou-o para longe de Léo. A Sirta Clara puxou Léo tão forte que ambos quase caíram. Alcancei o meu filho e deixei-me cair no pavimento à volta dele, os meus braços fechados sobre a sua cabeça, os seus ombros, o seu corpinho a tremer. "Eu vi o carro", continuou Léo a dizer. "Mamã, eu vi o carro." Eu disse a Sirta Clara que me saí bem, certo? "Saí-me bem? Saíste-te bem", disse eu, beijando seu cabelo, a sua testa, onde quer que pudesse alcançar. "Saíste-te muito bem, meu rapaz corajoso, meu rapaz esperto." Marcelo ficou a poucos metros de distância, segurando o homem pela frente do casaco. A sua cara já não era a cara que Léo chamara má a sorrir. Era a cara de Dom Vitale, o homem que a cidade temia por uma razão. "Quem te enviou?" perguntou Marcelo. O homem não disse nada. Marcelo olhou para Dante. "Leva-o." Eu sabia o que aquelas palavras podiam significar no mundo de Marcelo, e levantei o olhar bruscamente. "Não." Os olhos de Marcelo encontraram os meus. "Não à frente de Léo", disse eu. Algo humano voltou à sua cara.
Ele soltou o homem para Dante sem outra palavra. Os seus homens moveram-se rapidamente. Silenciosamente, bloqueando a vista de Léo enquanto empurravam os atacantes para outro carro. Sem tiroteio, sem sangue no pavimento, sem gritos exceto o som ainda preso no meu peito. Léo estendeu uma mão para Marcelo. Marcelo congelou. Depois atravessou a distância e ajoelhou-se à nossa frente, cuidadoso, lento, como se não merecesse tocar no que quase perdera 2 vezes. Léo olhou para ele com os olhos molhados. Vieste. A voz de Marcelo quebrou. Sim, rápido. Sim. Léo fungou. Bom, porque estive muito ocupado a ser corajoso. Marcelo soltou um som que foi quase uma gargalhada e quase dor. Estiveste. Léo inclinou-se e envolveu os braços em volta do pescoço de Marcelo. Observei Marcelo fechar os olhos. Observei a sua mão levantar-se, hesitar, depois pousar suavemente nas costas do nosso filho. Algo dentro de mim cedeu. Não perdão, ainda não, mas a primeira rachadura na parede que eu construíra de medo. Naquela noite, Marcelo não perguntou se eu ainda planeava fugir. Ele já sabia que a resposta tinha mudado. Léo dormiu entre mim e a beira da cama na casa segura, o rocket aninhado sob o seu queixo. Marcelo ficou do lado de fora da porta do quarto durante horas, sentado numa cadeira como um guarda que finalmente entendera o que estava a aguardar. Por volta da meia-noite, saí para o corredor. Devias dormir, disse eu. Tu também devias. Tentei. Tu também. Ficamos ali no silêncio, ambos a ouvir Léo respirar. Tentaram levá-lo por minha causa, disse Marcelo. Tentaram levá-lo por causa dele. Mesmo sangue. Não, disse eu. Não é o mesmo. Ele olhou para mim. Envolvi os braços à volta de mim mesma. Tu vieste por ele. A sua cara mudou, mas ele não disse nada. Amanhã é o teu casamento. Não haverá casamento. Podes cancelá-lo calmamente. Não, Marcelo. Apagaram-te calmamente. Forjaram o teu nome calmamente. Fizeram-me lamentar o meu filho calmamente. Deixaram-te criá-lo no medo calmamente. Os seus olhos escureceram. Não vou acabar isto calmamente. Olhei para a porta de Léo. Ele não é uma arma para a tua vingança. Não, disse Marcelo. Ele é a razão pela qual não transformarei a vingança numa guerra. Isso silenciou-me. Marcelo aproximou-se, ainda deixando espaço entre nós. Quero-te lá amanhã, abanei a cabeça. Não vou deixá-los transformar Léo num escândalo. Ele não será o escândalo, ele será a verdade. A verdade ainda pode magoar uma criança. Então protegemo-lo enquanto a dizemos. Queria recusar. Queria dizer que passara anos a sobreviver evitando salas cheias de gente como Isabela. E não voltaria a entrar numa voluntariamente. Mas então lembrei-me de Léo no pavimento, a perguntar se fizera bem porque notara o carro. O silêncio tornara-se uma porta que eles podiam abrir quando quisessem. Fugir uma vez para o salvar? Disse eu. Não voltarei a fugir enquanto ele vê. Marcelo baixou a cabeça como se aquelas palavras fossem um voto. O dia do casamento chegou, brilhante e impiedoso. Ao meio-dia, a mansão Vitali parecia um palácio para uma mentira. Rosas brancas subiam pelos portões. Cadeiras douradas alinhavam o grande salão. Lustres de cristal queimavam sobre mármore polido. Guardas ficavam em todas as entradas, mas desta alguns respondiam apenas a Marcelo. Convidados chegavam em carros pretos e vestidos de seda. Velhos líderes da máfia com filhas em diamantes. Homens que outrora sussurraram sobre o meu desaparecimento. Mulheres que tinham tido pena de Bianca por casar com um homem com um coração morto e a invejavam por ter o nome Vitali de qualquer maneira. Bianca Romeu estava numa sala privada no andar de cima, vestida com um vestido tão perfeito que parecia intocado pela vida. Era linda, mas não cruel, isso importava. Ela aceitara uma aliança, não uma história de amor. Disseram-lhe que Marcelo estava livre. Que a sua primeira esposa destruíra o seu filho e desaparecera. Que o passado era feio, mas acabado. Perguntei-me como se sentia estar vestida de noiva dentro da ferida inacabada de outra pessoa. Isabela movia-se pela mansão como uma rainha antes da coroação. Vestia prata, não branco, mas brilhava mais que as flores. Rocco estava ao seu lado, sussurrando em telemóveis, verificando portas, controlando o pessoal, ainda acreditando que o controlo significava segurança. Nenhum deles sabia que os homens que tentaram levar Léo já tinham falado.
Não porque Marcelo os torturara numa sala escura, mas porque Dante encontrara o rastro do dinheiro, as mensagens, as ordens e o medo por baixo da sua lealdade. Às 18h, Marcelo estava ao altar, vestia preto. Nenhuma flor na lapela, nenhum sorriso, nenhuma suavidade. Para os convidados, parecia um homem pronto para casar por dever. Para mim, de pé atrás das portas fechadas do salão com a mão de Leo na minha, parecia um homem à beira de uma sepultura com uma pá na mão. Leo olhou para mim. Usava um pequeno fato azul escuro que Marcelo enviara, mas que eu escolhera. Sem brasão Vitelli, sem broche de família. Apenas o meu filho. Estamos atrasados? Sussurrou ele. Não. O Mark está lá dentro? Sim. Ele vai casar-se? Ajoelhei-me à sua frente e toquei na sua face. Contamos-lhe apenas o suficiente naquela manhã que Marcelo era alguém importante de antes, que as pessoas tinham mentido, que hoje íamos ajudar a dizer a verdade. Não a verdade completa de pai ainda. Não à frente da sala, não à frente do barulho. Ele confiava em mim, mas podia ver perguntas a acumular-se nos seus olhos. Já não, disse eu. As portas abriram-se. O salão virou-se. O primeiro som não foi um suspiro. Foi a súbita ausência de música. Entrei segurando a mão de Léo. Sussurros quebraram-se como vidro. Helena? É ela? Ela desaparecera. A criança. O rosto de Isabela perdeu cor tão rapidamente que, por um segundo selvagem, compreendi por que temia aquele momento. Eu não devia ter voltado a entrar naquela casa. Eu devia ter permanecido uma história que ela controlava. Um nome vergonhoso falado em voz baixa. Uma mulher que desaparecera convenientemente antes de Bianca poder acender. Mas eu estava lá. Viva. A andar. Segurando o rapaz que ela tentara apagar antes que ele tivesse um nome. Bianca estava na frente do salão, véu sobre o rosto, imóvel como uma estátua. Marcelo virou-se do altar. Ele não parecia surpreendido. Parecia aliviado. O celebrante gaguejou. Dom Vitelli? Marcelo levantou uma mão e a sala obedeceu. Não haverá casamento hoje, disse ele. Um murmúrio varreu o salão. Isabela moveu-se primeiro. Marcelo, disse ela agudamente, embora o seu sorriso tentasse manter-se no lugar. Não humilhes esta família. Marcelo olhou para ela. Humilhaste esta família quando forjaste o divórcio da minha esposa, enterraste o meu filho vivo em papel e vestiste outra mulher de branco para substituir a mãe que falhaste em apagar. A sala explodiu em sussurros. A mão de Bianca subiu lentamente para o véu. Rocco deu um passo em frente. Isto é a dor a falar. Helena manipulou. Cala-te, disse Marcelo. Duas palavras, não gritadas, não dramáticas, mas Rocco parou. Marcelo desceu os degraus do altar e veio na nossa direção. Ele não tirou Léo da minha mão. Não me puxou para uma reivindicação pública. Ajoelhou-se à frente de Léo, tal como fizera na clínica. Pequeno leão, disse ele suavemente. Nada disto é porque fizeste algo de errado. Léo olhou para mim, depois para ele. Ok. Então Marcelo levantou-se e virou-se para a sala. Esta é Helena Vitelli, disse ele. Minha esposa. A mulher que muitos de vocês foram informados que me abandonara depois de acabar com o nosso filho. Os meus pulmões apertaram-se. A voz de Marcelo não se quebrou, mas carregava algo mais pesado que a fúria. Essa história foi uma mentira. Isabela abanou a cabeça. Marcelo, para! Não, tu paraste a minha vida por quase 7 anos. Agora vais ouvir. Dante moveu-se para o lado do salão. Um ecrã baixou atrás do altar. O mesmo ecrã que fora preparado para mostrar fotografias de infância de Bianca e Marcelo para os convidados do casamento. Em vez disso, iluminou-se com documentos. Marcelo não afogou a sala em detalhes. Deu-lhes o suficiente para tornar a negação impossível. Helena foi levada para uma clínica privada ainda grávida do meu filho. Eu fui mandado embora para uma falsa emergência. Um formulário de consentimento foi forjado. Um relatório médico foi falsificado. Um vídeo da clínica foi editado. Disseram-me que a gravidez fora terminada por escolha dela. Disseram-lhe que se voltasse para mim, o nosso filho não sobreviveria à próxima tentativa. Os convidados encararam o ecrã, enquanto a assinatura forjada aparecia ao lado da real. Depois o carimbo de data-hora da clínica. Depois as filmagens originais do corredor, mostrando Helena a ser levada às pressas por portas mal conscientes.
Depois a declaração de divórcio falsa com um carimbo de notário que Dante já provara ser falso. Marcelo continuou. Meses depois, mostraram-me um pedido de divórcio que Helena nunca assinou. Assinei um papel de não contestação, porque acreditei que a mulher que amava já tinha destruído tudo entre nós. Esse documento foi usado para criar um decreto falso, e este casamento foi arranjado em cima dessa fraude. Bianca removeu o véu. O gesto foi pequeno, mas a sala sentiu-o. Ela olhou para Isabela, depois para Rocco, depois para Marcelo. A sua voz era suave, a tentar dar-me um marido. Estiveste a tentar enterrar a sua esposa. Os olhos de Isabela brilharam. Bianca, não sejas tola. Bianca deu um passo para trás do altar. Não. Eu fui tola quando acreditei que isto era uma aliança, não uma encenação. Pela primeira vez, Isabela pareceu verdadeiramente sozinha. Rocco fez um movimento desesperado. O rapaz podia ser filho de qualquer um. Marcelo virou-se para ele lentamente. Diz isso outra vez. A boca de Rocco fechou-se. Dante ergueu outro documento. A paternidade foi confirmada esta manhã através de comparação médica dos registros existentes de Léo e da amostra verificada de Dom Vitale. Olhei para Marcelo bruscamente. Ele sustentou o meu olhar por um segundo, desculpando-se sem palavras. Ele não testara Léo pelas minhas costas à força. Dante usara registros já retirados do lado de Marcelo e um marcador médico do arquivo de emergência antigo de Léo, o suficiente para apoiar o que a linha temporal já provara. Eu ainda odiava a invasão, mas também entendia porque precisava de algo que Isabela não pudesse distorcer. Marcelo voltou a olhar para a sala. Léo é meu filho. As palavras caíram em todo lado. A mão de Léo apertou-se na minha. A voz de Marcelo mudou então. Tornou-se mais baixa, mais perigosa, mas não selvagem. Fizeste tudo isto porque querias Helena fora antes que ela se tornasse impossível de substituir. Querias Bianca ao meu lado. Querias que o meu filho fosse apagado antes que se tornasse a razão pela qual Helena ficava. A máscara de Isabela finalmente rachou. Eu protegi esta família. Não, disse Marcelo, protegiste o teu controlo. Ela não era nada. A sala ficou em silêncio. Marcelo aproximou-se dela. Ela era minha esposa. Ela teria arruinado vocês. Ela salvou o meu filho. Os olhos de Isabela fliquearam para Léo e eu movi-me instintivamente à sua frente. Marcelo viu isso. Todos viram isso. Então Isabela disse à linha que acabou com o seu reinado. Pensaste que uma esposa podia ser substituída. Esqueceste-te que a mãe do meu filho não podia ser apagada. Ninguém a defendeu depois disso. Rocco foi retirado pelos homens de Marcelo antes que ele alcançasse a porta lateral. A confissão do médico, os registros de pagamento do motorista, toda a pista do divórcio forjado, tudo passou de evidência de casamento a fogo legal à meia-noite, mas eu mal vi a sala depois de Marcelo falar. Só vi Léo a olhar para mim com demasiadas perguntas para um coração de 6 anos e meio. Não lhe contamos à frente deles. Marcelo entendeu isso sem que eu o dissesse. Ele acabou o espetáculo rapidamente. Não me forçou a ficar ao seu lado como um troféu restaurado. Não me pediu para o perdoar sob lustres. Não me beijou para a multidão. Apenas nos levou para fora através de um jardim lateral, enquanto os convidados do casamento se afogavam atrás de nós, na verdade. O jardim estava silencioso. Rosas brancas subiam pela parede de pedra. Em algum lugar lá dentro, a noite perfeita de Isabela desmoronava peça por peça. Lá fora, o meu filho estava entre mim e Marcelo, ainda a segurar o Rocket porque ele insistira que ela precisava de ver as flores. Leo olhou para Marcelo. Por que disseste que sou teu filho? A pergunta era pequena. A resposta não era. Marcelo olhou primeiro para mim. Assenti, embora o meu coração tremesse. Ele ajoelhou-se à frente de Leo, tal como fizera no salão. Talvez seja assim que a sua história sempre recomeçaria. Com o homem mais temido da cidade abaixar-se até que uma criança não tivesse de olhar demasiado para cima. Porque é verdade, disse Marcelo. Eu era o teu pai antes de saber o teu nome. Leo olhou para mim. Mamã, sabias? Lágrimas queimaram os meus olhos. Sim, bebé, eu sabia. Por que não me contaste? Ajoelhei-me ao lado dele, porque tinha medo. Lábio de Leo tremeu. Tinhas medo do Mark?
Olhei para Marcelo, depois de volta para o meu filho. Não. Tinha medo das pessoas à volta dele. A voz de Marcelo era suave e ela tinha razão em ter medo. Leo processou isto com o esforço sério de uma criança a tentar entender a dor adulta sem soltar o seu carro de brincar. Então o Mark é o meu papa? Se quiseres que ele seja, disse eu. Os olhos de Marcelo fecharam-se por um segundo. Leo virou-se para ele. Ainda és meu amigo? O rosto de Marcelo partiu-se de uma forma que eu nunca vira. Não em voz alta, não dramaticamente, apenas o suficiente para eu ver o homem debaixo do chefe, o pai debaixo da dor. Só se ainda quiseres que eu seja, disse ele. Leo deu um passo em frente e envolveu os braços à volta do pescoço de Marcelo. Pode ser papa também, sussurrou ele. Mas a regra de amigo ainda fica. Marcelo segurou-o cuidadosamente, como um homem a segurar um milagre que tinha medo de acordar. Sempre, disse ele. Desviei o olhar porque não conseguia assistir sem quebrar. Mais tarde, depois de Léo adormecer na casa segura com o Rocket debaixo de um braço, e o casaco de Marcelo dobrado no fim da sua cama, porque ele disse que cheirava a exterior e a seriedade, Marcelo e eu ficamos na varanda na escuridão. A cidade cintilava abaixo de nós como se não tivesse passado o dia a rasgar velhas feridas, por muito tempo nenhum de nós falou. Não sei como confiar em ti outra vez, disse eu finalmente. Eu sei. Amei-te mesmo quando fugi de ti. Essa foi a pior parte. A mão de Marcelo apertou o corrimão. Odiei-te porque era mais fácil do que admitir que te falhara. Acreditaste neles. Sim, não vieste por mim. A voz dele estava crua. Pensei que não queria ser encontrado. Queria-te todos os dias. Mas queria Leo vivo mais, disse eu. Quando ele abriu os olhos novamente, estavam molhados. Passarei o resto da minha vida a entender isso. Olhei em direção ao quarto onde o nosso filho dormia. Ele não pode tornar-se uma arma vitale. Não vai. Eles chamá-lo-ão herdeiro. Não enquanto eu respirar. Eles vão tentar moldá-lo. Então eles perderão as suas mãos antes de tocarem na sua infância. Virei-me bruscamente. Marcelo suavizou. Não literalmente. Estou a aprender. Apesar de tudo, uma pequena gargalhada escapou-me. Doeu, mas era real. Ele olhou para mim como se aquela gargalhada lhe tivesse dado algo que não merecia. Léo herdará o meu amor antes de herdar o meu nome. Ele será uma criança primeiro, não um herdeiro, não um símbolo, não um troféu. Eu acreditei que ele o dizia. Aquilo não era o mesmo que confiar nele, mas era a primeira pedra numa ponte que eu pensara que nunca existiria. Na manhã seguinte, Leo perguntou se os pais podiam ir à terapia. Eu disse que sim. Ele perguntou se os papás tinham de seguir as regras de amigo. Marcelo disse que sim. Ele perguntou se a prática de sorriso seria todos os dias. Marcelo olhou para mim antes de responder. Todos os dias. Uma semana depois, regressamos ao centro de terapia infantil. Não porque tudo estivesse curado, não porque a cidade tivesse parado de sussurrar, não porque o nome Vitale tivesse subitamente se tornado seguro. Voltamos porque Léo tinha uma consulta, porque o Rocket precisava de mostrar a Santa Clara a sua roda reparada, e porque a vida normal tinha de ser construída uma manhã comum de cada vez. O corredor parecia o mesmo do primeiro dia. Paredes claras, cadeiras pequenas, autocolantes de desenhos animados nos vidros, pais a fingir não encarar, enquanto Marcelo Vitale caminhava ao meu lado sem guardas a amontoar-se nos seus ombros. Leo correu à frente com o Rocket nas duas mãos, depois parou e virou-se. Papa, chamou ele. Marcelo congelou. Leo sorriu. Prática de sorriso. Marcelo ajoelhou-se no meio do corredor, exatamente onde se ajoelhara antes de saber a verdade. Desta vez ele sabia. Desta vez Leo sabia. Desta vez eu não entrei tarde demais. Marcelo sorriu. Leo estudou-o seriamente. Melhor, disse ele. Ainda um pouco assustador, mas melhor. Marcelo olhou para mim então. Não como um chefe, não como um homem a pedir perdão que ainda não ganhara, apenas como o pai do meu filho e o marido que perdera para uma mentira. Ele estendeu a mão, não puxou, não exigiu, apenas esperou. Por quase 7 anos, eu sobrevivera a fugir. Naquela manhã, fiquei. Coloquei a minha mão na dele. Quase 7 anos antes, Marcelo Vitale fora feito para lamentar um filho que nunca morrera.
Mas o rapaz à sua frente não só sobrevivera, ele ensinara o seu pai a amar sem possuir, proteger sem controlar e a tornar-se humano outra vez.